Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez. Agora, no momento que estou gravando, está de noite, é 18 horas e 15 minutos, é domingo. Já tomei o meu banho e estou aguardando a hora do culto, né? A minha família está se preparando e eu quero aproveitar o meu tempo. Isso chama-se aproveitamento de tempo, que é muito utilizado nas indústrias. Quando eu era avaliado, a pessoa que me avaliava falava: você aproveita bem o seu tempo, bom para você, que não fica parado e tal. Então, o que eu estou fazendo aqui é eu estou utilizando o espaço de tempo que tem até a hora do culto para nós conversarmos um pouco, batermos aquele papo, né? Não sei como é que você está me avaliando aí, como é que você está me assistindo aí, mas vamos conversar um pouco. Bom, eu estava na oração hoje de manhã, às 7 da manhã, na consagração, e eu li, porque as pessoas me deram oportunidade. Deixa eu ver se o celular vai acertar um pouquinho aqui, tal. Os irmãos me deram a oportunidade para dar uma palavra na oração hoje de manhã, né? E eu li nesta passagem bíblica que está escrito em Marcos, capítulo 13, do verso 32 a seguir, que talvez não seja tão interessante para você, mas é pertinente. Uma palavra dita há muitos anos, há milênios, mas como Deus era um Deus paciente, ele disse lá, a boca de Jesus, aguardando que o ser humano de alguma forma se atentasse para os seus avisos até o dia do acerto final. Então está escrito assim no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, que diz assim, palavras de Jesus: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Verso 33, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. O que está dizendo? É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Verso 35, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo já é de madrugada, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Jesus falando aqui no verso 37, e estas coisas vos digo todos, vigiai. Eu quero usar esse texto como trilha, como uma essência para nós falarmos um pouco das coisas de Deus em relação a nós, a mim e a você. Vamos analisar aqui um pouco. O inimigo das nossas almas, o invisível, aquele que quer nos destruir desde quando fomos criados, desde o Éden, você sabe disso? Está escutando um ruído aí de moto. Ultimamente o pessoal está botando descargas barulhentas que tira o sossego da gente. Então, o cara está subindo uma serra ali do lado. Qual é a tática do inimigo? O inimigo, ele usa duas táticas. Isso acontece em campanhas militares ou em outros tipos de situação que tenha, onde há um conflito entre inimigos. Qual é a tática que o inimigo usa? Uma delas é... Deus, olha só. Eu dei pause para que essa moto, acho que é mais de uma moto, eles tomassem seu rumo. Então, qual é a tática? Quais as táticas? Duas, vou citar duas. Uma delas, que são as principais. O inimigo, ele usa como vantagem, como tática a seu favor, o descuido do oponente. Você entendeu? O descuido do oponente.
A outra tática que ele usa a favor dele, contra o seu inimigo, chama-se a fraqueza do oponente. Estamos vivendo esse tempo de pandemia. Lá vem a moto de novo. Eu não sei que graça esses rapazes têm. Estamos vivendo esse tempo de pandemia e nesse tempo que nós estamos vivendo, né, muitas pessoas ficam desapercebidas. E é nesse ponto que o inimigo trabalha. Em que ele trabalha? Ele trabalha na sua fraqueza, ele trabalha no seu descuido. Né? Nós estamos vivendo essa situação toda. O que os crentes estão fazendo? Qual tem sido as ações dos filhos de Deus, daqueles que servem a Deus, daqueles que estão numa igreja? Estão orando? Estão vigiando? Estão olhando à sua volta para ver os perigos que estão chegando? Por quê? Lembre daquela passagem que Jesus ele terminou o seu jejum, um sacrifício de 40 dias e 40 noites. No final do seu sacrifício, vieram seus amigos e fizeram um churrasco para ele? Vieram os seus parentes e trouxeram alimento para ele? Não. Quem que aparece lá? O diabo lhe fazendo oferta, mandando Jesus transformar a pedra em pão, né? Mandando Jesus saltar de cima da montanha, porque os anjos viriam a favor de Jesus, e fez uma proposta para Jesus: eu te dou todos os reinos do mundo, se você se prostrado me adorares. Então o inimigo usa essa tática: uma, o seu descuido; outra, a sua fraqueza. Quando as coisas estão caminhando bem, estão fluindo bem, nós estamos seguindo direitinho, obedecendo a Deus, e as coisas estão acontecendo, o inimigo percebe que temos força. E ele percebe que ele não vai conseguir nos atingir. Nós estamos estando abastecidos da graça de Deus. Não é verdade? Quando o inimigo chega para fazer acusações contra Jó, o que o inimigo falou para Deus? O Senhor dá tudo ele. Foi por isso que Jó entrou naquele dilema, perdeu sua riqueza, ficou enfermo, ficou doente, perdeu tudo que tinha, perdeu os seus filhos. Por quê? O inimigo disse a Deus: ele é assim, te obedece, porque o Senhor dá tudo a ele. Ou seja, aonde eu quero chegar? Nós precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo à nossa volta. Nós precisamos olhar para a nossa volta e ver o que está acontecendo. E olhando o que está acontecendo, nós temos que se precaver e tomar cuidado para nós não sermos presas de ninguém. Outro sim, nós precisamos, além de olhar, nós precisamos vigiar. Vigiar no que fala, vigiar no que pensa, vigiar no que vê, vigiar nas orações, porque está dizendo assim, ó, olhai, vigiai e orai. O cristão precisa ter uma vida de oração plena. Ele não precisa passar o dia inteiro orando, mas ele precisa ter um contato diário com Deus. Para quê? Para que Deus possa fortalecer sua vida e ele não ser enganado, igual muitos cristãos estão sendo enganados na atualidade. O inimigo está seduzindo a muito. O inimigo percebeu que ele não pode enfrentar um cristão cheio de Deus de frente. E o que ele faz? Ele nos vigia 24 horas por dia. Você lembra da passagem do trigo e do joio? Que os trabalhadores falaram assim, ó, Senhor, um fazendeiro, nós plantamos o trigo. Não foi o trigo que o Senhor mandou a gente plantar? O fazendeiro falou, foi. Mas os trabalhadores perguntaram, mas por que nasceu o joio? O que o fazendeiro falou? Enquanto vocês dormiam, o inimigo veio e semeou o joio. Só que agora não podemos tirar o joio, porque isso vai prejudicar o trigo. Tem que deixar os dois crescer juntos até o dia da colheita. Assim eu te falo que se você não vigiar, você poderá absorver problemas agudos e profundos na sua vida que você não poderá tirar mais. Você vai ter que carregar esse problema por resto da sua vida até o dia do juízo final.
Então nós podemos evitar o problema. Só que às vezes nós dormimos, descuidamos, deixamos de prestar atenção nas coisas, nos metemos onde não deve se meter. Então qual o conselho que eu dou para você? Mesmo que estamos em quarentena, não deixamos de ser crente. Mesmo que nós estamos em quarentena, mesmo que nós estamos em estado de pandemia, nós temos que ter o nosso devocional diário. Nós temos que buscar ao Senhor, pedir a Deus a graça do céu. Porque lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, o que está escrito? Se este povo que se chama pelo meu nome, às vezes você chama pelo nome de Deus no louvor, numa palavra, mas e fora da igreja? Quem é você? Como você se comporta? Como você se porta como servo de Deus? Lá na 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, fala assim: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. Aleluia! Para que a chuva caia. Tem uma outra passagem em livro de Deuteronômio, capítulo 6, que fala, Deus falou assim: se vocês me obedecer, mandarei chuva sobre a vossa terra. E glória! E vos livrarei da morte, vos darei vida, para que vocês vivam muito tempo sobre a face da terra. O que nos faz perder a graça divina, o que nos faz perder a essência de Deus é a nossa desobediência, é a nossa forma de viver. Queremos viver de qualquer jeito. Se nós não obedecermos os preceitos divinos inscrito e registrado nesse livro sagrado, nós estamos cavando a nossa própria sepultura. Porque a proposta de Deus está aí: vinde a mim todos vós, vinde comprar sem dinheiro. Não é verdade? Vinde vós estáis cansados, eu oprimido, e eu vos aliviarei. Não é verdade? Em outra parte da profecia bíblica, no livro de Isaías, não sei se é o capítulo 11, que diz: olhai para mim e vivei. Então, meu irmão, minha irmã, precisamos viver uma vida separada do pecado. Não podemos continuar vivendo engano. Que Deus abençoe a tua vida e te dê a graça que você precisa. Amém. Glória a Deus.